Por que decidimos liberar temporariamente o plano de R$ 10? Bom, os conteúdos produzidos pela Brasil Paralelo buscam levar esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Queremos que o maior número de brasileiros tenha acesso ao que produzimos. Atuamos de forma independente e cada produção tem um grande custo para nós. Tudo o que fazemos é financiado pelos nossos membros assinantes. E contamos com mais membros para seguir produzindo mais conteúdos que transformam a cultura do Brasil. Chegamos ao menor preço possível, para que mais pessoas possam assinar a nossa plataforma e ter acesso a todas as nossas produções originais, que são os nossos documentários, trilogias e séries. Nos últimos 8 anos, produzimos centenas de conteúdos originais, e com apenas R$ 10 por mês, você pode ter acesso a todos eles em nosso plano anual. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante hoje mesmo. Muito obrigado e até breve. Olá, olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News, canal Silvio Navarro, Diálogo de Poder e todos os outros canais aqui que nos apoiam para que possamos transmitir a nossa mensagem para mais pessoas. Hoje recebo Carlos Ribeiro, ele que é dono do canal Carlos Explica Isso, tem um canal muito interessante, curioso e que exige muita coragem para ele ser produzido. Carlos, por que visitar túmulos? Conta pra gente um pouquinho, primeiro, quem é Carlos Ribeiro e por que essa ideia de visitar pessoas que já não vivem mais? Boa noite, muito obrigado, Camila. Um prazer imenso estar aqui junto com vocês, trazendo um pouco sobre a minha história e o meu trabalho. Meu trabalho é Carlos Ribeiro Leite. Eu sou psicólogo, pós-graduado em saúde mental e atenção psicossocial, e especializando também na questão do luto e na prevenção ao suicídio. E nessa questão da faculdade, quando eu comecei a fazer os estágios, que nós recebíamos pessoas, muitas vezes, que estavam vivenciando o momento do luto, por ter perdido um ente querido, me surgiu essa ideia de começar a gravar cemitérios e contar a história de pessoas que já faleceram. Então eu viajo o Brasil inteiro, gravando túmulos de famosos que já partiram e também pessoas anônimas que, de alguma forma, a história caiu na mídia e a gente possa contar a história dessa pessoa. Os vídeos eu faço uma produção de uma forma que não seja algo pesado, que não deixe as pessoas tristes, mas tentando mostrar que a morte é algo inerente a todas as pessoas e todos nós passaremos por isso, seja mais cedo ou mais tarde. Pois nós sentamos na mesa para falar sobre futebol, sobre religião, sobre política, mas criou um mito que era proibido falar sobre a morte. Então eu venho quebrar esse mito, pois apesar de eu falar sobre a morte, eu busco que as pessoas vivam cada vez melhor a sua vida. Aí que entra, Carlos, tu é psicólogo com formação, tudo, tem mestrado. Como é que fica a situação? Porque, assim, a gente tem medo da morte. Ninguém quer morrer, né? Nenhuma pessoa que esteja com as suas faculdades mentais em dia, bem tratadas e tudo, quer morrer. Como lidar com essa pressão da finitude? Porque é uma finitude. Como você lida com isso estando em contato com quem já não está mais aqui? Realmente não é fácil, porque está o dia a dia ali em contato com familiares de pessoas que já partiram, ouvindo as suas histórias, e também nas viagens, quando a gente vai produzir conteúdo. Eu que já visitei mais de 1.000 cemitérios no Brasil, a gente realmente ouve várias situações das famílias, e muitas pessoas têm esse medo, o medo da finitude, mesmo sendo algo inerente a todas as pessoas. Então, eu tento, de alguma forma, abordar esse tema de uma forma leve, mostrando que todos passaremos por isso, mas que, enquanto nós temos a oportunidade, nós devemos viver da melhor forma possível cada momento, cada respirar. Muitas vezes a gente tem um pai, uma mãe, um irmão, alguém que a gente ama, que a gente respeita, que a gente admira, e a gente fica postergando para falar para essa pessoa o quanto ela é importante para a gente. E quando chega no momento da morte, é aquele sofrimento, aquela tristeza, porque sempre fica
a impressão de que ficou algo a se dizer. Então, para que não chegue aquele momento da morte e você sentir essa sensação de que ficou algo a se dizer, eu tento trabalhar isso nas pessoas, mostrando uma realidade que todos nós viveremos, para que as pessoas quebrem essa barreira e falem para o outro o quanto ele é importante na vida dela. Perfeito, Carlos. Agora, fofoquinha. Eu sou mulher, eu gosto de fofoquinha. Conta uma história curiosa pra gente que tu já viu em cemitério. Eu não sei, um túmulo de alguém muito importante, uma coisa que tu falou, meu Deus do céu, conta assim, uma coisa muito legal. Vamos lá. Teve o túmulo de uma famosa que eu gravei há muito tempo atrás, e isso foi uma história interessante. A primeira atriz a dar um beijo na televisão, que foi a atriz Vida Alves. E eu gravei uma homenagem para ela, mostrei o túmulo dela, que fica ali no cemitério Vila Alpina, aqui em São Paulo. E quando eu postei o vídeo, a sobrinha dela, né, a neta dela, que é a Thier, que é aquela cantora, ela entrou em contato comigo e falou: Carlos, tem alguma coisa errada aí, porque eu pago todo mês para cuidarem do túmulo da minha avó, e o túmulo está totalmente abandonado. Aí ela falou: Carlos, eu vou entrar em contato com a pessoa que é responsável para cuidar e a pessoa vai me explicar o que está acontecendo. E ela entrou em contato, falou com essa pessoa, depois ela ligou para mim e falou: Carlos, tenta gravar novamente o túmulo que eu já resolvi aqui. Aí, no final das contas, o que acontecia? A pessoa não cuidava do túmulo, não arrumava, o túmulo estava totalmente abandonado, porque a pessoa acabava desviando o dinheiro que era para investir naquilo. Então, a gente, infelizmente, tem essa questão tanto com os vivos, quando há a má fé, e segue até a morte essa questão da má fé também. Eu já vi situações em cemitérios de empresário que faleceu e os filhos estarem ali no velório e brigando para quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o carro, e saírem no tapa dentro do velório, discutindo quem ficará com tal posse do pai quando faleceu. Credo! Do túmulo, né? Ok, desviaram, mas filho brigando no velório do pai, tipo, nem esfriou ainda, Carlos. Como é que é isso? Minuto Saúde Vitae Gold. Ei, para um minutinho, presta atenção, porque o recado que eu trago agora é de extrema importância. Hoje, no Minuto Saúde, eu trago meu amigo Rafael Lopes. Tudo bom, Rafael? Tudo ótimo, Poli, e você? Graças a Deus, tudo bem. Você sabe que eu estava lendo um artigo esses dias? E aí fala que no Brasil, antes da pandemia, existia cerca de 10% da população ansiosa. Pós-pandemia, triplicou, foi para 30%. Só que tem um detalhe. Hoje, cerca de 70% da população sofre com irritabilidade, algum tipo de nervosismo, insônia, que pode também gerar quadro de ansiedade. Qual é o papel do Vitae 7 em 1 não só para o corpo físico, mas para a mente das pessoas? Excelente pergunta, Poli. São consideradas as doenças do século e como o Vitae 7 em 1 vai ajudar nesse caso? O magnésio presente no Vitae 7 em 1 estimula diretamente a produção de hormônios, como serotonina, ocitocina, dopamina, que ajudam a trazer bem-estar e evitar índices de estresse, de ansiedade e de depressão. Um poderoso aliado com eficácia comprovada, Poli. Isso é maravilhoso, né, Rafa? Porque cuida da saúde cardiovascular. Então, para você que tem hoje uma pressão alta, se você sofre com diabetes, tem um problema cardiovascular, uma arritmia cardíaca, o uso do Vitae 7 em 1 é indispensável. Agora, para quem tem dores, Rafa, ele também vai ajudar? O maior aliado que a gente pode ter, magnésio, colágeno tipo 2, que ajuda a restaurar as cartilagens, poderoso anti-inflamatório, limpa o organismo, é fundamental para a nossa saúde. Completo. E a gente vai trazer para você uma promoção que é completa também, né? Tem desconto, tem presente, tem prazo para você pagar. 0800 025 2024. Ligue agora e garanta já quanto de desconto? Primeiras 50 ligações, metade do preço, e leva de presente a erva de Santa Maria para ajudar a aliviar as dores. Começa a pagar só depois que tomar o produto. 0800 025 2024. É ligar e aproveitar. É uma realidade que, infelizmente, acontece, e a gente vê em algumas situações acontecer isso. As pessoas hoje, elas estão esquecendo de viver a questão do amor, do respeito, da fraternidade pelo próximo.
elas estão pautadas, muitas vezes, no ter, no bem material, e esquece o ser, que é tão importante para ele. Eu já vi situações de Covid que a pessoa estava na UTI e os filhos brigando para ver quem ficava com a casa também. E a pessoa se recuperou e, quando se recuperou, descobriu que os filhos não estavam se falando mais. Ou seja, infelizmente, a gente esquece muitas vezes esse lado humano que nós temos e agimos com um lado irracional, pensando apenas em si próprio e no ter. E o ser fica para depois. Carlos, você me levantou aqui uma dúvida, né? Eu ia te perguntar uma outra coisa, mas vou passar essa pergunta na frente. O amor esfriou, e eu digo o amor no geral, as pessoas perderam a capacidade do amor e da empatia. Tu, como psicólogo, percebe essa mudança na sociedade? Infelizmente, é uma realidade. As pessoas antes tinham uma facilidade maior de demonstrar esse amor, e não apenas demonstrar, porque hoje, de uma forma falsa, é fácil você demonstrar que ama, que quer viver a vida inteira ao lado do outro, que o outro é super importante para você, mas, no fim das contas, muitas vezes é uma mentira. Mas o amor verdadeiro, esse amor que você realmente se importa, se dedica, se preocupa com o outro, esse amor esfriou. E quantas pessoas, durante esse período da Covid, falaram: nossa, o mundo vai ser melhor quando passar esse período, porque as pessoas passaram a olhar mais para o outro. Mas foi um erro. As pessoas passaram a olhar mais para si, esquecendo muitas vezes que naquele período tinha alguém do lado que estava passando por dificuldade. Então o amor, ele realmente esfriou. As pessoas hoje matam, agridem, sem pensar no outro, apenas em colocar para fora aquela raiva, aquele ódio que está sentindo naquele momento. O amor pelo próximo não é mais visto e não é mais sentido da forma que nós sentíamos antes e percebíamos. Isso a gente percebe até dentro dos consultórios também. Quando vem um casal para ser atendido, terapia de casal, muitas vezes um ou os dois estão ali junto com o outro apenas por comodismo mesmo, porque não vê outra opção um sem o outro. Mas o amor realmente não existe mais entre um casal ou entre até amigos, irmãos. Infelizmente, esfriou mesmo. As redes sociais são um fenômeno que influenciaram nessa falta de amor e compaixão pelo outro? As redes sociais que foram criadas para aproximar as pessoas, para fazer com que as pessoas se sentissem mais próximas, elas acabaram, de certa forma, distanciando as pessoas. Porque, através das redes sociais, algo que era para você entrar em contato com alguém que você ama, com alguém que você gosta, saber como ele está passando a semana, aquele dia, as pessoas estão focadas apenas em si, e elas se isolam naquele mundo paralelo que é a rede social e esquecem de olhar para o próximo. Então, algo que foi feito com a intenção de aproximar as pessoas, de unir mais, tanto que antes você mandava uma carta para o Nordeste, demorava uma semana, 2 para chegar na casa de um parente seu. Hoje, apenas uma mensagem, você já sabe como a pessoa está. Mas, infelizmente, algo que foi feito para aproximar acabou distanciando as pessoas. E aí é onde surgem alguns problemas. Crianças, muitas vezes, se isolando e vivendo aquele mundo ali como se fosse a verdade dela, e deixam de ter contato com outras crianças, os pais e outros familiares, e até amigos também. Carlos, tu falou em criança, aí minha pauta vai aumentando, eu estou saindo completamente da primeira pauta, mas a gente vai voltar para ela. A impressão que eu tenho como jornalista, como cidadã, é que a agressão contra as crianças, a negligência contra as crianças aumentou no número exponencial, como se as pessoas não conseguissem mais ver a criança como um ser inocente que precisa de proteção, e sim como um mero objeto para judiar, fazer o que quer porque não consegue se defender. Tá certa essa minha percepção? Por que isso está aumentando? A sua percepção está correta. Infelizmente, isso é pautado também na falta de punição, pois hoje em dia, infelizmente,
As pessoas cometem crimes, cometem violência contra uma criança, e a punição é muito branda quando há. Então, eles se sentem à vontade em estar realizando situações que prejudiquem as crianças. Pois a criança, hoje em dia, infelizmente, ela já é privada de viver a sua infância. Ela já é privada. Porque antes, quando um pai chegava do trabalho, uma mãe chegava do trabalho, tinha aquele momento de estar junto da criança, conversando, se divertindo, brincando. Hoje em dia, não. Quando um pai chega do trabalho, a primeira coisa que ele faz é: toma aqui meu celular e fica quieto. Dá o celular para a criança passa a viver naquele mundo e depois ele cobra da criança aquilo que ele não deu para a criança, que foi amor, respeito, educação. E aí é onde surgem agressões, surge a violência contra essas crianças. Pois, infelizmente, muitos pais hoje estão transmitindo as responsabilidades que eles têm diante da criança para professores, para educadores, para o psicólogo, a psicóloga, para terceiros. Eles transferem a educação e também não buscam ver como está a realidade daquela criança. Eles se tornam apenas alguém que está ali para punir quando comete algum erro, alguma falha, mas não alguém para educar. Então, isso é o que está acontecendo muito na nossa realidade atual. Carlos, eu sou uma pessoa que critico muito essa troca de parceiros, tanto de homens como de mulheres, né? Ninguém mais forma laços. Ai, tô cansada de você, troca. Ai, você falou uma coisa que eu não gostei, troca. Essa troca de parceiros sem precedente também contribui para essa agressão contra as crianças, essa falta de conscientização contribui para essa agressão contra as crianças? Contribui e muito, porque hoje em dia a criança ela sempre foi indefesa, sempre será indefesa. Ela precisa de alguém que seja um espelho para que ela possa se orientar através daquela pessoa. Muitas vezes, quando há muito essas trocas de casais, a mulher se separa e já coloca outra pessoa dentro de casa sem conhecer antecedentes daquela pessoa, ela muitas vezes está abrindo a porta para que aconteça algo com essa criança. E muitas vezes, realmente, acontece. Não há mais aquela questão de ter laço afetivo realmente, primeiro com a criança e com o outro parceiro. Não, já vai colocando dentro de casa e é onde ocasiona isso. As pessoas hoje parece que não buscam um relacionamento para viver a vida inteira. Elas buscam um relacionamento da seguinte forma: olha, vamos ficar juntos, vamos morar juntos, se der certo a gente continua, se não der a gente separa. E isso é onde acarreta muitas vezes a violência contra a criança e também aí surge a violência contra a mãe. Por quê? A mãe muitas vezes ela tenta questionar o que está acontecendo e ela muitas vezes é agredida. E nesse ser agredido, as pessoas falam: olha, tem que denunciar, tem que ir à delegacia e falar o que está acontecendo. Mas hoje, infelizmente, a mulher denuncia o que está acontecendo, que seu filho está sofrendo violência, que ela está sofrendo violência, mas ao denunciar, a polícia vem, leva, faz o papel dela e leva a mulher para prestar a queixa, fazer o BO, ter uma medida protetiva e leva a outra parte também. Só que quando a mulher termina de assinar o boletim de ocorrência, que ela chega em casa, o seu agressor já está lá novamente. Ou seja, a polícia faz a parte dela, mas as autoridades que deveriam manter aquela pessoa presa não mantêm, não fazem o papel dela. E isso acarreta no medo de muitas mulheres denunciarem, porque ao denunciar, elas não têm garantia nenhuma de que ela e o seu filho terão uma segurança. Perfeito, Carlos. Agora, voltando para a pauta, Carlos, a gente tem muito aquela coisa do além, né? Aquele medo do além. Eu tenho medo, eu sou uma pessoa que eu não durmo de luz apagada, por exemplo, eu preciso de uma luz acesa, porque vai que desce alguma coisa aqui, vai que aparece. Tu já sentiu alguma coisa do tipo, tu não deveria estar aqui, não?
Essa é a pergunta que mais me fazem quando eu visito cemitérios, né? Sempre o pessoal me pergunta isso: Carlos, você já viu alguma coisa, já sentiu alguma coisa? A gente, quando está gravando, principalmente, eu tento me colocar na situação ali como se eu fosse alguém da família, que estivesse falando sobre um ente querido. O que você gostaria de falar sobre o seu ente querido? Gostaria que a família ouvisse você falando. Então, eu tento agir dessa forma. Eu nunca escutei nada assim fora do comum. As pessoas, quando assistem meus vídeos, muitas ouvem algumas coisas, veem alguns vultos. Eu fiz até um vídeo falando sobre essas questões, algumas aparições no vídeo, mas que eu não via quando eu estava gravando. Mas eu não tenho medo dessas questões. Eu tenho uma segurança total quando eu vou, porque eu tenho algo comigo. Muitas vezes a gente tem medo dos mortos, tem medo de alma penada, tem medo de tantas questões, mas dentro dos nossos cemitérios no Brasil, hoje em dia, os maiores medos que nós devemos ter são medo dos vivos. Pois, infelizmente, vários dos nossos cemitérios estão abandonados porque as pessoas pararam de visitar os túmulos dos seus entes queridos, porque o cemitério também é um lugar de reflexão, onde as pessoas vão para refletir sobre a vida, mas estão parando com isso porque muitos cemitérios estão sendo roubados. Eu tenho medo dos ladrões que entram nesses cemitérios e esses sim podem fazer mal. Eu não vou mentir não, Carlos, eu tenho medo, eu não vou em cemitério. Eu tenho medo, sei lá, eu de estar andando e de repente, val, chama o padre, pelo amor de Deus. Acontece. Eu sou medrosa. Tem muitas pessoas que passam por essa situação de ter o medo, né? Só que eu acredito que o medo, ele se torna maior cada vez que a gente tenta fugir dele. Digamos que eu tenho medo do escuro. Todas as vezes que eu vou em um lugar que é escuro e eu fico com medo daquele lugar, cada vez esse medo vai crescendo mais. E a melhor saída para o medo é o enfrentamento. É você enfrentar aquele medo que você tem, porque assim, de certa forma, você vai quebrando esse tabu e vai se tornando algo que não afeta mais você diretamente. Eu tenho medo do escuro, eu tenho 40 anos, é uma coisa que eu não pretendo enfrentar, é o escuro, porque vai que aparece, entendeu? É tudo no vai que. Vai Sim, que aparece. Vai ver ali um negócio meio, né, com alguma forma, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Eu admiro quem tem a coragem de enfrentar. Eu sou uma pessoa altamente medrosa, eu não enfrento. Carlos, qual foi a coisa mais traumática que tu já se deparou nessas andanças aí de túmulos, vítimas, velórios? Qual foi a coisa mais traumática que tu viu? Para mim, sempre é traumático quando eu vou fazer a cobertura de invasões à escola, quando envolve muitas mortes de crianças, adolescentes. Isso eu vejo de uma forma traumática, porque ali, você querendo ou não, ao invadir uma escola e tirar a vida de tantas pessoas ao mesmo tempo, você causou um dano não apenas às famílias, mas a uma sociedade inteira. Porque qual pai vai ficar seguro de mandar o filho para uma escola no dia seguinte, sabendo que uma escola sofreu um atentado? Então, esses casos mexem muito comigo. Eu já gravei Suzano, invasão da escola, já gravei Realengo, no Rio de Janeiro. Então, já gravei tantos casos assim, que, infelizmente, a gente acaba se sentindo um pouco afetado por isso. Aqui em São Paulo mesmo, teve em Sapopemba, a Giovana, que infelizmente interromperam a vida dela na escola também. Então, esses casos, porque eu vejo ali que eles estão na escola buscando ter um futuro melhor, buscando algo melhor para a sua vida, através da educação. E quando isso é tirado deles, realmente mexe comigo e, com certeza, com toda a sociedade. Carlos, aí eu te pergunto, esse fenômeno, né? Não tinha nem pensado nesse negócio de escola, porque é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos, sofre bullying, pega arma, metralha todo mundo. Mas no Brasil,
é uma coisa extremamente nova. O que se deu esse fenômeno? Por que isso começou a acontecer aqui? O brasileiro, ele tem uma tendência a repetir tudo que vem de fora. Infelizmente, casos de violência também. Você vê que agora está surgindo uma nova moda aqui, surgiu fora do Brasil e está trazendo para os Estados Unidos, surgiu fora do Brasil, nos Estados Unidos, estão trazendo para cá, que é a tentativa de acalmar o estresse e ansiedade chupando chupeta, adultos. Em breve isso vai estar forte aqui, é uma tendência que está chegando também. E assim também são os maníacos, que infelizmente eles veem que fatos como esse aconteceram lá fora, em outros países, e que o resultado para eles foi positivo, então eles trazem para o Brasil também e tentam fazer da mesma forma. Porque eles criam uma rede que ali eles tentam divulgar cada vez mais quando há um resultado positivo. Então, quando um jovem entra numa escola que ele tira a vida de uma, duas, três pessoas, ele já está, de certa forma, motivando outros jovens que têm aquele mesmo pensamento distorcido que ele tem, de que aquilo está sendo um herói, fazendo um gesto nobre, e acabam repetindo o mesmo ato. Tu falou da chupeta, aí eu lembrei do Bob Goods e do bebê reborn. Sim. Isso, por que está acontecendo essa infantilização do adulto, Carlos? Da onde é que surgiu? Por que surgiu? Porque tu tem mais ou menos a mesma idade que eu. Na nossa época era assim, fez 17 anos, já tem que estar com a faculdade pensada, já tem que estar prestando vestibular, aos 18 toma teu rumo, vai cuidar da tua vida, vai trabalhar. O que aconteceu nesse meio tempo que as pessoas resolveram usar chupeta? As redes sociais têm um peso imenso sobre isso. Infelizmente, antes, quando você era jovem, você já pensava no seu futuro, o que você vai ser no futuro. Hoje não tem mais aquela tendência de você falar, olha, eu quero estudar para ser jornalista, psicólogo, professor, médico. Hoje você se inspira apenas no que a internet vende para você. Você vê alguém que teve sucesso como influencer, você fala, olha, a vida é fácil como influencer, quero ser influencer. E ali você passa anos da sua vida sem focar em estudar, em buscar algo. E tudo que aquele influencer muitas vezes lança, você quer copiar, quer fazer igual. E as pessoas perderam esse senso de ter uma autonomia, de fazer as suas próprias escolhas e tomar suas próprias decisões. Elas estão mais pautadas e baseadas nas decisões dos outros. O que os outros têm como verdade se torna uma verdade para ela. Então, se eu fiquei famoso, eu fiquei rico sem estudar, você também pode. E aí muitos jovens abrem mão, muitas vezes, dessa experiência de buscar um trabalho, do estudar, focando nisso. Mas quando veem que o resultado não é propício, aí é aquela frustração, e aí é onde você vê hoje jovens de 20, 25, 28 anos morando com os pais, sem expectativas nenhuma de sair, porque não sabem procurar um emprego, não fizeram nenhum curso, nenhuma faculdade e não criaram a famosa autonomia que é tão importante para se viver nos dias de hoje. Perfeito, Carlos, autonomia. Aí, já que tu lida com túmulos, pergunto a ti, como é que fica esse filho que foi altamente aí protegido numa redoma que, eu vou ser influencer, como se fosse muito fácil, como se seguisse, caísse seguidor do céu, enfim, como se as coisas simplesmente acontecessem porque eu quero, né? Nessa cultura do eu quero, eu vou ter. Querer nem sempre é poder, né? Mas tudo bem. E como é que fica esses filhos quando os seus pais morrem? Qual que é a situação deles? Aí é que surge aquela questão que eu falei igual do velório do senhor que faleceu, que os filhos estavam brigando já pela herança. Quem fica com o carro, quem fica com a casa. Porque durante a vida não foi dado uma certa orientação, ou se deu, deixou com que o filho decidisse o que fazer. E o filho decidiu simplesmente estar dentro da casa do pai.
não buscou uma formação, não buscou uma independência, e ao não buscar essa independência, quando ele perde aquele apoio que ele tinha, que é o pai ou a mãe, aquele que provia todos os bens para ele, seja lá com 18, 20, 22 anos, a tendência dele para não entrar em parafuso, em desespero, é tentar abraçar o máximo de coisas que ele puder daquela pessoa que faleceu, seja o carro, a casa, porque durante algum período ele vai sentir uma segurança, mas ele tem certeza que chega algum momento que aquilo vai acabar, porque ele não tem como gerar mais renda para ele e ele acaba ficando desorientado. Aí é que surge aquela questão que eu falei, as brigas no velório por causa de herança. Porque se você briga dentro de um velório por uma herança, é porque você está totalmente desesperado, porque você não tem nada em mãos. Perfeito, Carlos. E a situação psicológica dessa pessoa isso deságua, digamos assim, naquela mulher que é extremamente agressiva e não aceita o não, naquele homem agressor? É nisso que as pessoas acabam se tornando? A partir do momento que você é criado sem ouvir o não, sem ouvir um questionamento, que tudo que você quer é feito para você, quando você resolve enfrentar uma realidade fora daquele espaço, daquela redoma que você viveu, você está propício a entrar em parafuso, a não aceitar a opinião do outro. E ao não aceitar a opinião do outro, é considerar como se tudo aquilo que você pensa, aquilo que você vive, aquilo que você fale, é a única verdade absoluta e que o outro nunca terá razão. E por isso criamos pessoas que, infelizmente, hoje não aceitam um não. Você, dentro de um relacionamento, se você teve a vida inteira alguém que te ajudou, que fez tudo por você, quando você casa, que você sai de casa para viver com outra pessoa, a tendência é agredir aquela pessoa, gritar, xingar ou ser agredido. Porque você nunca vai aceitar que aconteça algo dentro do relacionamento que não acontecia dentro da sua realidade, você viveu, a sua casa, a casa dos seus pais. Então é por isso que muitos casais hoje, quando resolvem se unir e ir morar junto, eles estão numa fase adulta, mas se estão também imaturamente. Eles são pessoas imaturas que não estão preparadas para enfrentar essa nova realidade. É aí onde as pessoas passam 1 mês, 2 meses, 3 meses casado, se separam, falam, olha, não era a pessoa certa. Aí casa com outro, olha, também não era a pessoa certa, e aí vai em diante. Carlos, outro fenômeno que eu queria falar contigo, aproveitando que tu já vai no cemitério, vê túmulo, vê família de vítima, é psicólogo, Sim. tem mestrado, então eu vou extrair o máximo que eu conseguir de ti no tempo que a gente tem, tá bom? Vamos lá, fica à vontade. O que significa na psicologia, na estrutura psicológica dessas mulheres que agora estão abandonando os seus filhos dentro de casa, trancando, largando lá a criança com 5 anos para cuidar de criança de 1 ano, enfim, inclusive tiveram 2 mortes nessas histórias, para irem ao funk. Eu abandono o meu filho para ir me divertir e volto um dia seguinte, 2 dias depois, a criança está morta. Em que momento as pessoas olharam isso e falaram, é uma boa ideia? Isso vem da criação, de uma criação negligente ou de uma criação hiperprotegida? Como é que se forma essa estrutura? É uma estrutura até que perversa, né? Mas como é que se forma essa estrutura? Aí une as duas questões. Tanto quando na educação houve a negligência, muitas vezes pais que criaram os filhos a Deus dará, eles fazendo o que eles queriam, como também pais que eram super protetores, que colocaram o filho como centro do universo, esquecendo de mostrar para ele o valor que as outras pessoas tinham. Tanto que, se você analisar, essas pessoas que abandonaram os filhos, houve caso aqui em São Paulo, para ir para o funk, passar 1, 2 dias no funk, volta como se nada tivesse acontecido. Porque na mente daquela pessoa, ela acredita que não aconteceu nada.
ela agiu de uma forma correta. Tanto que, quando é questionada na delegacia, ela acha que não fez nada demais e que as pessoas estão exagerando diante da situação. Mas imagine, você tem um filho de 2, 3 anos de idade, você sair para uma festa, para se divertir a noite inteira, deixando o seu filho em casa sozinho, no frio, trancado, ou muitas vezes com a porta aberta, e achar que aquilo é normal. Então, a gente está vivendo uma sociedade que as pessoas estão banalizando tudo. A criação, a formação, a educação e o ser pessoa. Uma criança que passa por uma situação dessa desde a infância, porque com certeza foi visto agora, foi pego pelas imagens, porque a criança muitas vezes saiu ou alguém denunciou. Mas quantas vezes já não aconteceu aquilo com aquela criança, ou poderia acontecer muito mais se não fosse impedido por outras pessoas. Isso vai formando uma personalidade na criança que ela acha que ser abandonado é normal. E ela, com certeza, para mudar aquilo, aquela configuração dela de ficar sozinho e ser abandonado é normal, é muito difícil. A gente está vivendo numa sociedade onde as pessoas estão banalizando totalmente o respeito para o próximo, principalmente com a criação e a educação dos filhos. Carlos, ótimo que tu tenha falado isso do abandono, porque o asilo também está cheio de velhinho abandonado. Só que na minha visão, assim, ó, os canalhas também envelhecem, os ruins também envelhecem, as mães narcisistas também envelhecem, os pais abusadores também envelhecem. Essas pessoas que estão abandonadas no asilo, elas são resultado de pais que abandonaram os seus filhos em algum momento. Claro que não todos, não vamos generalizar, porque tem muito filho que é filha da puta mesmo, ingrato e abandona e quer se livrar do BO. Mas aqueles que estão ali, eles são abandonados porque eles de alguma forma negligenciaram na primeira e na segunda infância? A gente tem muitas pessoas que usam uma expressão, né, do senso comum, que é a questão que falam a lei do retorno, né? Então, muitas vezes, as pessoas utilizam isso e falam, olha, tá vendo? Fulano não cuidava do filho aí, tá vendo? O filho agora tá batendo, tá espancando, vai colocar no abrigo, no asilo. Muitas vezes, não generalizando, mas realmente é isso. Quando a estrutura familiar ali é mal formada, infelizmente acontece essas questões. De que se você não deu uma boa educação, e educação que eu falo, gente, é na questão do respeito, do abraçar, do beijar, do sentir humano. Você abandona, deixa ali largado de todas as formas, simplesmente agredindo, aquilo vai criando uma personalidade na criança, depois no adolescente, que ele não tem respeito nenhum pela pessoa que, de certa forma, gerou ele. E a tendência que ele tem é, no primeiro momento que tiver a primeira oportunidade, se livrar desse problema, né? Então, aí surgem os abandonos dos idosos na rua, nos abrigos, nos asilos, e isso acontece muito. Mas também tem o outro lado. Eu me lembro que eu vi, certo tempo atrás, num hospital, que tinha alguns idosos que já estavam há mais de 2 anos lá, e tinha uma senhorinha que ela me chamou bastante atenção, porque ela, todos os dias, ela passava batom e ficava nesse hospital, que é um abrigo também em Salvador, esperando o seu filho ir buscá-la. Só que o pessoal do hospital falou que esse filho a abandonou e está vivendo na casa dela com o salário que ela recebia, a pensão dela, e foi negligente com ela. Mas quantos casos a gente não vê também que os pais eles cometem erro durante a primeira e a segunda infância e depois eles veem o resultado. E muitas vezes não é um resultado positivo. Carlos, outra dúvida aí, eu sou mãe de 3 crianças, né? Um de 3, tu viu aqui naquela hora, Sim. Um de 9 e outra de 17. Eu sou uma pessoa que eu prefiro, né, embora muitos me julguem, o que eu chamo de educação raiz. É agora, vai fazer, vai limpar a casa, vai limpar a casa. Comigo não tem muita conversa. Mas as pessoas falam que isso é extremamente traumático e que agora a educação é positiva.
Eu converso muito com eles, eu ouço, não bato. A Isabel, que tem 17 anos, tomou 2 tapas na bunda na vida. Nunca precisei disso, eu sempre fui muito na entonação da voz. Nunca Sim. na agressão. Muito no limite, sabe? Se não fizer, não vai ter e ponto, acabou. E não vai comer isso agora, não vou comprar, isso é bobagem, não vou gastar dinheiro. Qual educação de fato é a correta? É essa educação mais anos 80, 90, ou é essa educação positiva de, ai, filhinho, a toalhinha azul, a toalhinha verde, vai escovar o dente agora ou daqui a 5 minutos? Porque na minha cabeça, pelo menos no ambiente de trabalho que eu tenho, o meu chefe não fala, pode fazer isso daqui 5 minutos? Você quer fazer agora ou você quer fazer amanhã? Eu não tenho isso, é aqui, agora. Como é que fica essa formação? É mais vantajoso criar como antigamente ou numa educação positiva mais aberta? Eu, sinceramente, sou a favor da educação raiz, onde você, com o olhar ou as palavras, você falou, olhou, a criança já tem que saber o que tem que fazer ou não. Porque senão os papéis vão se inverter, os papéis se invertem. Chega um momento que seu filho, com 8, 10 anos, ele quer mandar em você, é você que tem que fazer as questões, lavar uma louça, arrumar uma casa, e ele não aprende a fazer aquilo. Porque, querendo ou não, a educação que nós damos para os nossos filhos, desde a infância, ali pequenininho, é uma educação para a vida. Então, ele está sendo formado para a vida. Imagine ele arrumar um emprego que trabalhe sob pressão, onde o chefe dele fala, olha, eu preciso disso para hoje. E ele não tem aquele costume de achar que deve ser feito. Ele fala, não, mas que eu vou deixar para amanhã. Ele não vai ver e vai postergando aquilo. Então, infelizmente, hoje, a criação positivista não está sendo positiva para formar pessoas conscientes para o futuro. Está sendo positiva para criar, infelizmente, filhos mimados que não aceitam ser contrariados. E não aceitar ser contrariado, hoje em dia, infelizmente, é o que acaba transmitindo para as escolas. Dentro da escola, um professor hoje não pode falar nada com um aluno porque ele corre o risco de ser agredido. Ele não pode falar nada para um aluno, pois ele corre o risco de ter que responder pelaquilo que ele falou, pela forma que ele tentou ensinar. Então, o papel do pai não está sendo feito, o papel da mãe, porque ele tenta ver o filho de uma forma positivista, como se o filho tivesse que ter uma autonomia maior. Olha, você quer isso ou quer isso? Mas na vida não vai ser sempre assim. Não vai ter isso de você ter sempre essa questão de poder fazer escolhas. Ou é ou não é. Então, isso está entrando dentro das escolas e os professores também estão sendo afetados por isso. E quando saem das escolas que vão para o mundo, para a sociedade, esses jovens, eles não estão preparados para enfrentar a realidade, porque eles estão acostumados com uma formação onde ele era o centro, onde ele poderia opinar, escolher por tudo, mas a realidade lá fora é bem diferente. Carlos, já que tu falou em filhos, tu também lida muito com famílias de vítimas, né? De pais que perderam seus filhos. E isso é um medo que eu tenho a ponto de, às vezes, eu não conseguir dormir, porque eu entrevisto muito desses pais aqui no canal, e tem algumas histórias que me impactam tanto que eu não consigo dormir. Como é que tu lida com... Eu sei, tu é psicólogo, ok, mas também tu também é humano. Como é que tu lida com essa pressão de estar muito em contato com a morte, inclusive com a dor de um pai de verdade, de uma mãe de verdade, claro, que perdeu o seu filho, e como é que fica a estrutura emocional dessas pessoas depois? Porque eu já pego, quando eu vou entrevistar, eu já pego, digamos, a pessoa assim, tratada no modo que eu quero dizer, tá com psiquiatra, tá com psicólogo, já trabalhada, já com aquele luto ressignificado. Mas tu não, tu pega ali, ó, pá. Como que é essa realidade? Minuto Saúde Vitae Gold. Chega de viver com dor, inchaço, aquele peso nas pernas, pés, mãos, má circulação.
Eu trouxe hoje a Ellen, minha amiga que é especialista em saúde, e ela vai contar para nós qual é o grande diferencial do Vitais 7 em 1. Isso mesmo, Poli. Enquanto muita gente precisa comprar vários frascos, é um de magnésio, outro de cúrcuma, aqui no Vitais 7 em 1 tem tudo numa cápsula para você. É muito mais prático e bem mais eficaz, hein? Com certeza, muito mais forte a ação do Vitais 7 em 1. A gente sabe que só o magnésio já promove uma faxina no corpo, né, Ellen? Exatamente, ele desinflama, melhora a circulação e alivia as dores nas articulações. Já a cúrcuma e o MSM têm um efeito anti-inflamatório que é bem forte. O colágeno tipo 2 ajuda a regenerar as articulações, enquanto a clorela limpa o sangue e fortalece os órgãos. É maravilhoso, gente, é forte e vai agir onde precisa. Para você que tem reumatismo, diabetes, pressão alta, você precisa usar o Vitais 7 em 1, não é, Ellen? Isso mesmo, não deixe para depois, já anota esse telefone aqui, ó, 0800 025 2024, que temos uma promoção especial para você. E ó, sabe o que eu tava olhando aqui? A gente tem 120 cápsulas dentro desse pote. Quanto tempo dura um pote de tratamento? 2 meses de tratamento. Olha que bacana, São você vai 2 comprar cápsulas por dia. um pote e leva 2 meses, direto do laboratório. Ligando agora, você vai fazer o teste. Você usa primeiro, paga depois, parceladinho, a perder de vistas e com um belo desconto de... 50%. Olha que maravilha, você vai ligar agora no 0800 025 2024 e vai adquirir pela metade do preço um pote para 2 meses de tratamento. E eu ainda vou liberar esse pote aqui, ó, que é o de erva de Santa Maria. Essa pomada é maravilhosa para você combater as dores pelo corpo. Liga agora, 0800 025 2024. Realmente é algo difícil, não é fácil. Eu mesmo sou pai de 2 meninas e essas famílias, elas não estão preparadas, assim como nós também não estamos, para essa inversão de papéis. Ou seja, os pais, eles têm na mente dele, e todos nós temos, que os filhos irão enterrar os seus pais. Mas quando há essa questão desse choque, dessa inversão de realidade, que um pai enterra um filho, é algo traumático, que mexe muito com o emocional, psicológico daquela família. E eu tento, de alguma forma, ao trabalhar com essas famílias, ser humano ao lado deles, sentir o sofrimento que eles estão tendo, tentar explicar que aquele momento é um momento difícil, que é o momento do luto e que ele deve vivenciar esse luto. E eu faço esse acompanhamento desde o início. E eu tento, muitas vezes, ao ouvir as histórias das famílias, o que aconteceu, eu tento não me afetar diante daquilo. Mas o nosso lado humano, infelizmente, acaba se sensibilizando e sentindo o que aquela família passou. Tanto que muitas famílias das que eu acompanho, quando acontece alguma tragédia, alguma situação, eu tento manter contato com elas durante um longo tempo, seja como psicólogo, como um amigo, alguém que mostra que realmente tem uma preocupação como eles estão, porque foi uma perda que eles tiveram na vida dele. E quando perde-se um filho, é como se uma parte da pessoa fosse junto. Então é necessário que tenha esse apoio, que tenha essa acolhida para ajudar de alguma forma. Olha, Carlos, eu vou ser sincera, dependendo do relato, eu chego a sonhar que está acontecendo com os meus filhos. Eu fico, de fato, muito mal. Outro dia eu entrevistei, a gente chama ela de Índia, mas na verdade o nome dela é Fabielle, onde o filho dela foi sequestrado e levado para a Argentina e está com um abusador infantil. E a justiça da Argentina sabe disso, mas não tira a criança por única e exclusivamente xenofobia, por preconceito. Já foi comprovado que o cara é abusador, que o cara é agressor, enfim, é uma história que, assim, eu chorei durante a gravação da entrevista. E tu acredita que na mesma noite eu sonhei que o meu filho meu filho caçula, estava sendo sequestrado e levado para um outro lugar, eu não conseguia pegar ele de volta? Como é que tu lida como ser humano com essa ebulição? Talvez eu não seja uma pessoa preparada, pode ser que seja mais provável também, né? Uma estrutura emocional mais preparada para ouvir esses relatos, pode ser que eu tenha isso mesmo. Mas como é que tu lida no fim do dia com todo esse sofrimento? Realmente a gente fica mexido, assim como você falou,
E, querendo ou não, é uma transferência que acaba fazendo, é uma transferência de pensamentos, né? Você acaba criando uma defesa diante daquele relato que você ouviu, pois essa defesa faz com que você crie precauções para que não aconteça com você, com seu filho, os relatos que você ouviu. A tendência do psicólogo a gente, quando ouve esses relatos, a gente tem que, de certa forma, saber dividir o que está acontecendo, mas afeta a gente realmente. Só que nós temos que tentar colocar isso em gavetas e fechar aquelas gavetas e deixar adormecido naquele momento para que não afete também o nosso lado humano, o nosso lado pessoal, fora do lado profissional. A gente já lida com tantas situações, com tantas famílias, que se a gente for trazer para a nossa vida todas as situações que a gente escuta, infelizmente a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Então eu tento não absorver essas situações que eu ouço, porque se eu absorver essas situações, sendo pai de duas meninas, eu acabo não conseguindo ajudar as pessoas das formas que elas merecem. Então, eu estou ali mais como um apoio para tentar entender o que aconteceu, mesmo que muitas vezes você fique mexido com a situação do outro, com o que aconteceu com o outro, porque não é fácil, que nem esse relato. Eu até vi o vídeo que está nas suas redes sociais, dessa índia, ela falando sobre essa situação, que imagine uma mãe ouvir relatos de uma mãe contando que o filho está com o abusador. Imagine o que passa na mente daquela pessoa. Então, todos nós realmente somos mexidos quando nós ouvimos esses relatos. A gente fica sensibilizado diante da situação, mas a gente tem que, de alguma forma, não absorver aquilo, mas tentar trazer de uma forma positiva para a nossa vida, para evitar que aconteça com a gente, nos preservando de várias situações que possam ocasionar isso. E aí, uma mulher que está muitas vezes separada, ela escuta esse relato, ela fala, olha, nunca vou deixar outro homem entrar na minha casa, porque vai que faz alguma coisa com meu filho. Então serve como alerta, como ajuda, e para que as pessoas passem a se prevenir para que isso não aconteça. De fato, eu sou dessa pegada. Eu sou separada, né, judicialmente separada, e eu não fico com ninguém com medo de colocar meus Sim. filhos em risco. E muita gente me cobra. Ai, tu vai parar a tua vida. Eu tenho uma vida, eu sou mulher, só que eu sou mãe, em primeiro lugar. E eu acho que a minha relação pessoal tem que vir muito depois dos meus filhos. Então, se eu for ter alguém, algum dia, é depois que os meus filhos já saíram de casa. Nem enfiar alguém para dentro da minha casa com os meus filhos. E essa minha percepção veio por conta desses relatos. E aí eu te pergunto, Carlos, tu tem muito mais contato com a violência do que eu. O silêncio do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, promove essa violência endêmica que nós estamos vivendo? É esse silêncio que tira pais de filhos? Essa é uma das piores situações, porque, infelizmente, o nosso Congresso, eles falam que são neutros diante das situações, que não tem partido A, não tem partido B, mas quando é para votar projetos que ajudam a população, para votar leis que ajudem as crianças, o adolescente, a terem um futuro melhor, a não passarem por essas situações, ou quando passarem para que seus abusadores fiquem presos, eles agem de uma forma não diretamente, porque eles se baseiam nisso, não agir diretamente para que acontecesse novamente, mas indiretamente eles estão de mão dadas com pessoas que cometem crimes porque eles não punem da forma correta. Eles não votam em leis que realmente protejam as pessoas. Eles estão acomodados no lugar dele, e esse estar acomodado é virar as costas para a sociedade, é virar as costas para o povo que sofre, para jovens que morrem todos os dias, para mães que apanham e quando vão denunciar, veem o seu agressor livre, dando risada da cara dela e da cara da sociedade, infelizmente.
Tu acha, Carlos, como uma pessoa aí que tem contato com a dor, que o Congresso é completamente surdo e cego à dor de uma mãe que perdeu um filho, de um pai que enterrou um filho, de um filho que viu seu pai sendo assassinado? Tu acha que o Congresso está pouco se importando para tudo isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que não há realmente uma mobilização ali para apoiar uma mãe ou criar leis que realmente falem, olha, aconteceu um caso, para que não aconteça mais casos da mesma forma, vamos punir de uma forma diferente. Um exemplo digamos que um jovem vá para a escola armado e ele agrida um professor, agrida outro colega. Esses poderosos que votam as leis, eles poderiam criar uma lei que realmente punisse não apenas o agressor, mas os pais dele, porque de alguma forma foram coniventes. Mas como eles não ligam para o que o povo sofre, o que o povo passa, eles não se preocupam com isso. Eles não se preocupam em votar leis que sejam a favor do povo, que tragam um bem para a sociedade. E eu acredito sim que eles estejam de costas viradas, sem se importar para o que o povo está passando, vivendo e principalmente sofrendo no dia a dia. Carlos, agora é a hora do Merchan. Fala pra gente do seu canal, sem tempo. Conta do seu canal, chama o pessoal para seguir, conta o que a gente vai encontrar lá. Eu sei que tu tem um novo projeto com o Beto Vaz. Fala, o Beto também aqui é assíduo do canal, né? Para quem não. O Beto é o pai da Vitória, é o que eu sempre falo, o pai Sim. da Vitória. O Beto é o pai da Vitória. Conta pra gente das suas redes sociais. Tome o tempo que tu precisar, fala do seu consultório, como as pessoas podem te encontrar, fala, pô, eu tô com um problema, quero conversar com o Carlos. Conta pra gente assim, ó, tela é sua, microfone é teu. Opa, obrigado pelo espaço. Primeiramente, o Beto é um grande amigo meu, né? A gente já fez várias parcerias juntos aí, e é um cara que eu carrego no meu coração, né? Eu, como psicólogo, eu atendo online, também para pessoas que preferem o atendimento online, né? Então, eu faço esse atendimento online onde a pessoa pode estar na área de conforto dela, o ponto de segurança dela, e a gente faz esse atendimento com qualquer pessoa do mundo inteiro, através das redes sociais que facilitam esse atendimento também e a orientação dessas pessoas. Então, quem tiver interesse, basta procurar e a gente faz esse trabalho online que ajuda de certa forma, porque muitas vezes uma pessoa está querendo acompanhamento em alguma cidade que não tem aquilo que ela espera, ela pode encontrar através da gente. As minhas redes sociais, basta colocar o nome Carlos Me Explica Isso no Google, que já aparece todas as minhas redes sociais. São mais de 1 milhão de seguidores, porque apesar da gente falar sobre a morte, as pessoas têm medo, mas têm curiosidade. Então, em todas as minhas redes sociais, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores. Facebook, 500 mil, YouTube, mais de 220 mil, e aí vem as outras redes sociais também. E também eu estou criando um projeto novo junto com o Beto, que chama-se Procura-se. Esse Procura-se é um projeto que a gente está colocando em andamento, onde a gente vai ajudar famílias que têm algum ente querido desaparecido. E através desse projeto, a gente vai ajudar a localizar seus familiares, seus entes queridos desaparecidos, sejam recentes ou que já tenham um longo período. Então, nós estamos com esse projeto, já estamos conversando bastante sobre isso, e é um projeto que vai chamar Procura-se, onde, de certa forma, a gente vai interligar o Brasil inteiro através de vídeos, através de divulgação, através de reportagens, para que a gente possa mobilizar as pessoas para que ajudem nessa busca através do compartilhamento das redes sociais. As redes sociais foram feitas para ser algo positivo. Então, por que não compartilhar quando alguém está desaparecido e ajudar essas pessoas a serem localizadas? E também aí entra a questão que a gente busca o apoio das pessoas que têm a caneta na mão, que podem votar as leis para facilitar essa questão da localização das pessoas desaparecidas. Tanto que
Hoje no Brasil, você só começa a procurar uma pessoa desaparecida depois que passa 24 horas. Mas muitas vezes essa pessoa está passando por uma necessidade inerente ali, naquele momento, agora, de ajuda. Então, quando for feita a ligação, quando for feita a busca na delegacia, olha, tal pessoa da minha família desapareceu, que seja colocada uma viatura para tentar localizar aquela pessoa. Então, esse é o nosso trabalho e a gente busca, de certa forma, estar ajudando mais e mais pessoas, não apenas contando a história dos mortos, mas a localizar aqueles que estão vivos para a gente ver o reencontro e o novo abraço dentro da família. Perfeito, Carlos. Inclusive, eu estava aqui perturbando o Beto antes da gente entrar, justamente porque ele me chama, ele falou, vamos lá nas Mães da Sé, fazer umas filmagens e tudo para a gente encontrar os filhos dessas mulheres. Eu fiz, vamos, Beto, vamos sim. Há 3 semanas atrás. Aí eu tô... Beto, e aí, vamos essa semana? Vamos essa semana? Aí eu tô esperando ele se posicionar. E eu vou ficar muito feliz se tu acompanhar a gente, Carlos. Pode contar comigo, pode ter certeza que eu vou estar junto com vocês. Só marcar. O Beto, falando com ele, ele já marca. Eu quero muito também participar desse trabalho, que é um trabalho lindo das Mães da Sé, onde a presidente desse projeto, a filha dela desapareceu quando tinha 13 anos de idade. E isso já tem mais de 20 anos, e ela luta até hoje para tentar localizar a sua filha. E nesse tentar localizar, ela abraça outras mães e tenta ajudar também outras mães a localizarem os seus filhos. Então é muito importante, quanto mais força a gente unir, mais a gente abraçar esse projeto de tentar ajudar tantas pessoas desaparecidas e promover, o que eu sempre falo, promover o abraço. Então, quando a gente promove esse reencontro, esse abraço, é como se a gente tivesse feito um gol em uma final de Copa do Mundo, dando um título para a seleção brasileira. Perfeito, Carlos. O Beto brinca que eu sou a pessoa mais estranha. Eu entro em contato com tudo que me apavora. Eu tenho pavor de perder meus filhos. Eu vou atrás de mãe que perderam seus filhos. Eu tenho pavor dos meus filhos morrerem. Eu falo com vítimas de violência. Eu tenho conserto, Carlos, que tem gente aqui no canal que fala que eu sou completamente doida. Eu tenho conserto, Carlos? Tem sim. Isso é bom, sabe por quê? É aquela questão que eu falo do enfrentamento. Você enfrentar o que você tem medo. Tá vendo? Não é apenas medo do escuro que você tem. Você tem medo, digamos, de perder os seus filhos e procura essa questão. Então, é um enfrentamento que você está tendo. Tá vendo? Já é algo positivo que, além de você criar um alerta maior diante da sua realidade, você está ajudando outras pessoas também que passam por essas situações e talvez ajudar outras famílias a evitar que entrem nessa situação também. Então, é algo positivo isso. Tá vendo, povo? Não sou tão doida assim. Vocês ficam me julgando? Olha aí, ó. Não sou tão doida assim. Carlos, foi um prazer imenso te conhecer. Espero te ver mais vezes aqui no canal. Espero ter um contato contigo, porque eu te adorei. Eu que agradeço o convite e pode contar comigo. Será uma honra estar sempre presente aqui, partilhando, trazendo informações, aprendendo também cada vez mais. Obrigado. Pessoal, pode baixar o conteúdo, pode repostar. Nenhum dos canais, né, nem o meu, que é o Diálogo de Poder, nem do Silvio Navarro, nem a TVD News, nem ninguém tem problema com material, com audiovisual. Podem repostar sem problema nenhum, ninguém aqui vai dar strike em vocês. Pode também cortar, pode nos marcar nas redes sociais. Eu gosto quando vocês fazem isso, por 2 motivos. Primeiro, porque eu sinto que vocês gostam do meu trabalho. E segundo, porque eu baixo o corte de vocês e reposto ali no meu TikTok, no meu Instagram. Então, vocês ajudam uma mãe de 3 filhos a agilizar o trabalho dela. E eu fico muito agradecida por isso. A gente se encontra amanhã, neste mesmo horário, em todos os canais. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau. Minuto Saúde Vitae Gold. Chega de viver com dor, inchaço, aquele peso nas pernas, pés, mãos, má circulação.
Eu trouxe hoje a Ellen, minha amiga que é especialista em saúde, e ela vai contar para nós qual é o grande diferencial do Vitais 7 em 1. Isso mesmo, Poli. Enquanto muita gente precisa comprar vários frascos, é um de magnésio, outro de cúrcuma, aqui no Vitais 7 em 1 tem tudo numa cápsula para você. É muito mais prático e bem mais eficaz, hein? Com certeza, muito mais forte a ação do Vitais 7 em 1. A gente sabe que só o magnésio já promove uma faxina no corpo, né, Ellen? Exatamente, ele desinflama, melhora a circulação e alivia as dores nas articulações. Já a cúrcuma e o MSM têm um efeito anti-inflamatório que é bem forte. O colágeno tipo 2 ajuda a regenerar as articulações, enquanto a clorela limpa o sangue e fortalece os órgãos. É maravilhoso, gente, é forte e vai agir onde precisa. Para você que tem reumatismo, diabetes, pressão alta, você precisa usar o Vitais 7 em 1, não é, Ellen? Isso mesmo, não deixe para depois, já anota esse telefone aqui, ó, 0800 025 2024, que temos uma promoção especial para você. E ó, sabe o que eu tava olhando aqui? A gente tem 120 cápsulas dentro desse pote. Quanto tempo dura um pote de tratamento? 2 meses de tratamento. Olha que bacana, São você vai 2 comprar cápsulas por dia. um pote e leva 2 meses, direto do laboratório. Ligando agora, você vai fazer o teste. Você usa primeiro, paga depois, parceladinho, a perder de vistas e com um belo desconto de... 50%. Olha que maravilha, você vai ligar agora no 0800 025 2024 e vai adquirir pela metade do preço um pote para 2 meses de tratamento. E eu ainda vou liberar esse pote aqui, ó, que é o de erva de Santa Maria. Essa pomada é maravilhosa para você combater as dores pelo corpo. Liga agora, 0800 025 2024.